Vamos fazer um minutinho de silêncio, de respiração, seja em olhos fechados ou abertos, cada um como puder, para a gente poder se conectar e ficar mais presente, acessar o melhor da gente para esse espaço, para esse encontro aqui. Bem, começando. E pode ir retornando. Bom dia, alegria de estar aqui com vocês para a gente explorar mais um dia. Bom dia. Primeiro impulso que vem para mim, quanto você é possibilitada de falar, Jéssica, só para entender como é a sua relação com o meio ambiente? Perguntou para mim? Uhum. Desculpa, eu não ouvi. Como tá a minha relação aqui com o ambiente? Digo, quanto você é possibilitada de falar? Meu marido deve estar chegando em no máximo 10 minutos, daí eu vou. Ele vai ficar com as crianças. Porque o primeiro impulso que veio para mim hoje, quando a gente estava começando, era ver o que que a gente pode fazer por você, como um time. Eu sei que você está fazendo um projeto físico, um espaço com crianças, e acho que a gente oferecer um espaço de possibilidades e navegação para como a gente pode te apoiar de qualquer forma, acho que seria um bom uso do nosso tempo. Mas se você quiser, a gente pode esperar um pouquinho e começar essa conversa um pouquinho depois do encontro. Ah, sim, eu adoraria. Maravilha. Legal. Tá. Perfeito. Oi, Dri, bem-vinda. Oi, obrigada. Que bom poder estar aqui. Maravilha. Daqui a pouco a Ju tá chegando também. Começando a brincadeira, tá? Alguém tem alguma coisa viva, muito viva, que gostaria de trazer? Alguma pergunta muito viva, alguma percepção, alguma coisa muito viva, antes de a gente seguir com outras coisas? Eu acho que era a Ju que tinha, né, Israel, uma pergunta muito para aquela. Sim, maravilhosa, sim, sim. Vou esperar um pouquinho. Ela deve chegar no próximo minuto, então vou esperar ela para começar, porque ela tinha. Era algo sobre. Eu me lembro. Palavras, mas eu lembro que era muito boa, realmente. Eu É lembro sobre também. o quanto o limite entre conduzir a criança e educar a criança e matar a essência da criança, assim, Uhum, sabe? E ela legal. tinha um exemplo muito bom, assim. Eu lembro que Uhum, essa pergunta dela ficou, ela reverberou em mim, assim, sabe? uhum, que legal. Sim, vamos fazer isso assim que ela chegar, que ela acabou de chegar. Que é uma maravilha. Oi, Ju, bem-vinda. Estamos esperando para fazer para sua pergunta, a pergunta que está ali a dois encontros a ser explorada, navegada. Você tem ela aí fácil do jeitinho que eu tinha formulado? Tenho, eu vou pegar aqui no meu caderno, mas eu lembro ela de cabeça. Ó, a minha pergunta é a seguinte: eu quero saber, aqui, achei, como é que a gente é, educa comportamento, tá? Pensando que a gente vive numa sociedade, pensando que a gente precisa se relacionar com as pessoas e existem regras sociais.
sem a gente matar a essência da criança, sem a gente desrespeitar a criança, né? Mostrando que a criança pode colocar limites, né? Até ontem aconteceu uma situação, eu falei, gente, será que essa situação está acontecendo só porque a gente vai ter essa conversa amanhã e de repente está vindo para mim para de repente para falar, ó, tá escrachado aqui na tua cara. Essa é a dúvida. Porque eu comecei, só para contextualizar, eu comecei a escutar minha filha assim, eu tava cozinhando, meus pais estavam na minha casa, né? Estavam meus pais, a minha avó e a minha irmã, meu marido, meus dois filhos e eu. E eu tava cozinhando ali e eu começo a escutar minha filha assim, para! E ela começou a gritar, e ela grita muito, menina, sei lá, grita. Aí eu falei, Paola, o que que tá acontecendo? Por que que você tá nessa gritaria com o vô? Para. Aí ela falou assim, porque ele tentou me beijar. Aí eu falei assim, pai, foi verdade isso? Aí ele falou assim: foi, eu queria dar um abraço e um beijo nela, e eu segurei ela e eu dei um abraço e um beijo nela, e ela não queria. Eu falei assim: então, pai, isso foi respeitoso com ela? Aí ele falou: eu não posso, né? Eu falei assim: a gente não faz isso com um adulto. Você não faz isso com a mãe, você não faz isso comigo, você não faz isso com seus amigos. Por que que tá permitido de fazer isso com a Paola? Eu não permito isso. Se ela disse que não, você pode pedir, Paola, eu posso te dar um beijo? Eu posso te abraçar? Se ela disser que não, eu gostaria que vocês todos respeitassem o desejo dela. Temos um combinado? Eu não quero mais ouvir ela gritar porque ela não quer algo e vocês desrespeitaram o desejo dela. Ok? Ok. Aí eu tive que ficar fazendo Ho'oponopono, entendeu? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque eu fiquei naquele momento falando, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Fiquei sentindo medo, fiquei sentindo um sentimento ruim, entendeu? De ter ido para esse lugar de um limite assim muito claro com meu pai. E o que que eu senti? Que a minha filha, ela se sentiu aliviada. E depois, nenhum momento do resto do dia, ela ficou nesse negócio de para, porque ela fala isso muito pro meu pai, entendeu? E eu acho desrespeitoso isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tá incomodando ela, entendeu? Falando muito na orelha, dando muita recomendação. E aí eu fico nessa, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço, né? Como que eu lido com isso? Porque isso acontece com frequência. É isso. Gratidão, que valioso, valioso. Eu fico muito feliz, assim, Juliana. Eu celebro pelo passo que você deu, que é um passo que eu sinto que a nossa cultura ela precisa começar a dar. No mercado, você coloca limites em adultos se eles estão ultrapassando o limite de uma criança. E de forma bem direta e séria. Isso é muito importante, é algo que não é feito na cultura moderna e que é muito necessário pela segurança da criança mesmo. Para ela se sentir segura, para ela se sentir confiável que você é uma paradora de espaço para ela mesma, que você consegue oferecer, consegue zelar por ela. E, e você aceita um feedback sobre isso, sobre como você falou? Com Que certeza. tem primeiro um gol por você ter feito e um bip que você não foi ousado o suficiente ainda. Não sei se você percebe, mas a forma que você disse que ela fala reflete muito a forma como você fala. Quando você estava aqui mostrando como você disse, não sei se você percebe, mas você deixa a sua raiva escondida. Você bota, tem a raiva subindo e você bota um bloqueio aqui, ela sai mais fofa para trás. Não, você vê que você não poderia, tá vendo essa voz aqui? Você vê que você não poderia fazer isso. Você não entende que ela não. Essa voz aqui que eu tô fazendo agora, ela é uma raiva disfarçada, é uma raiva e eu coloco um algodão na frente. Entendeu? E é uma raiva infantilizada, é um lugar de pequena ainda, de menina. Tipo, pai, você não deveria estar fazendo isso. Você percebe que não é assim? E querendo muito explicar também, né? E você pode criar consciência, mas um limite, ele é um limite. E nessa hora o que ele fez não é permitido e ponto. Ele entendendo ou não, se ele está aberto para entender, você explica, mas entendendo ou não, não é você entendeu, não é, é um ponto, é um limite. E não é se aconteceu também, a criança está dizendo, você ouviu. Eu tenho a impressão que você sabia que tinha acontecido. Você não precisava ter perguntado se era verdade. Você sabia que tinha acontecido.
Então, se você ouve ela e você percebeu, você ouviu os barulhos que estavam acontecendo atrás, você percebeu a situação. Se ela está dizendo isso, e você pergunta o que é, ela diz, você pode partir direto. Ok, pai, isso não acontece aqui. Ok, não é permitido você ultrapassar o limite dela. Não é permitido, com raiva mesmo, com a voz, com energia, isso não é permitido. E você pode falar por causa disso, disso, disso e disso. Ponto. Não é entendeu, não é concorda, não é. Não, é isso e ponto. E isso vai. É isso que a gente estava falando muito no começo dos encontros, de a criança sentir que você está no time dela. O jeito que essa filha vai se sentir com você, na sua presença, quando você faz algo desse tipo, desse jeito que eu falei, é um outro jeito. Caralho, minha mãe tá 100% no meu time. Eu posso confiar, eu tô segura aqui. E aí, muito menos, porque todas as manias, tudo gremlin da criança, quando o gremlin da criança vem, onde as sombras dela nascem, é onde ela não tá se sentindo segura, onde ela sente que ela tem que encontrar um jeito de fazer acontecer aquilo que ela quer. Todas as Ah, sombras da criança, ela tá ocupando um lugar onde a gente, como amparador de espaço, não tá dando conta de amparar um espaço seguro e fértil 100% para ela. Então, se você faz isso e ela se sente mais segura nessa dimensão, ela não cria menos necessidade de criar uma série de estratégias de sobrevivência e sombras para poder lidar com essa circunstância. Entende? Então, um gol para você ter feito, que é muito maravilhoso e muita gente se trava de fazer, e um bip para uma próxima vez você ser mais ainda, mais firme, mais ousada, mais com raiva, voz de raiva mesmo. Não apagando assim, diminuindo, não, raiva, grave, sabe? Como você se sente com isso que eu falei? Como chega? me sinto encorajada, me sinto feliz, assim, encorajada, assim. Eu sinto encorajada de fazer isso mais vezes, entendeu? Uhum. Mas para isso eu preciso realmente desfazer um monte de crenças, eu acho que eu tenho ainda na mente, sabe? Que é assim, é o que a sociedade deseja, né? Eu acho que assim, ó, desde que meus filhos nasceram, eu me deparo muito com isso, assim, é, do amparamento do espaço para eles, né? Ou para a sociedade, porque a sociedade entende que é correto, sabe assim? Uhum. Então, no início, nos primeiros 3 anos da minha maternidade, era isso. O meu filho, por exemplo, ele era uma criança peculiar. Então, assim, ele não gostava de ganhar presentes. Ele odiava isso. Ele ficava muito, muito bravo. E aí, nos 2 primeiros anos, eu ficava tão angustiada porque eu sabia que aquilo ia gerar muita coisa ruim, assim, para ele, ia descompensar ele, porque a pessoa vinha querer entregar um brinquedo para ele, um presente para ele, e ele ia ficar descompensado com aquilo. E eu falava, mas como que eu vou falar para a pessoa não trazer brinquedo, né? Não trazer um presente e não dar o presente. E aí no último ano, eu falei assim, no terceiro ano, eu falei assim, eu vou convidar menos pessoas, eu vou convidar só a família. E eu vou dizer, eu vou fazer um grupo na família, eu vou dizer, eu falei, gente, eu queria pedir um negócio para vocês. Não tragam presente. Se vocês querem trazer alguma coisa, tragam um alimento. Eu vou fazer um trem beneficente. Eu vou doar esses alimentos para uma instituição. Então, não tragam presentes, por favor. E se vocês por acaso quiserem trazer presentes, eu vou deixar uma caixa de presentes na entrada da minha casa. E vocês vão deixar o presente ali. Vocês poderiam fazer essa gentileza? E aí tá. E as pessoas não deram o presente para ele quando ele tinha 3 anos. E foi bom. Entende? Só que as pessoas é isso, né? Acham um monte de esquisita, né? Ó, a Juliana esquisita com filho esquisito. E aí eu falei, foda-se, eu sou esquisita mesmo, e o meu filho também é, e tá tudo bem. A gente vai viver assim, esquisito.
E aí foi aí que eu comecei a pensar, né, o que que eu estou fazendo? Eu estou realmente amparando espaço para as necessidades deles, ou eu estou abafando o que eles são, o que eles querem ser, para rotulá-los, se eles são certo ou errado, se é bom ou se é mal, se é socialmente aceito ou não, né? É, e olhando só para a sociedade, né? E aí vem a dúvida disso. Mas eles não são seres sociáveis, né? Eles não vivem em sociedade. Por mais que a gente conviva pouco com as pessoas, vamos dizer assim, né? Eles precisam socializar. Eles vão para a escola, eles vão para um restaurante, e aí qual que é o limite, entendeu? Do que a sociedade requer e o que eles precisam fazer para ser socialmente aceitos. Aí vem, será que eles precisam ser aceitos? Aí, eles precisam ser aceitos, porque nós somos seres sociáveis, a gente não consegue viver que nem um ermitão sozinho. Então, para que eles consigam pertencer a um grupo, consigam ser aceitos pelas pessoas, né? Eles precisam se comportar de uma certa maneira, sabe? Então fica nessa. É confuso, né? Na minha cabeça entende? É, posso. Eu tô com uma impressão aqui de, Juliana, de que você tá sentindo muitos medos em relação a essas situações. Tem? Você sente medo? Sim, sinto medo. Sinto medo de tudo isso, né? Tipo, eu quero que os meus filhos sejam aceitos, quero que eles consigam fazer amigos, né? Então, assim, teve um dia que o meu filho falou assim: a gente estava fazendo uma oração, né? E aí eu queria abrir aqui, né? Se vocês têm algum desejo, algum pedido para fazer. Aí meu filho, ele tinha 4 anos. Aí ele falou: eu tenho um pedido. Eu queria não ter só o Theo como amigo. O Theo é uma pessoa que ele foi muito meu amigo esse ano todo. E por conta disso eu comecei a gostar mais da escola. Mas eu queria ter mais amigos, eu queria ser como o João eu queria ser como o Luiz Gustavo eles têm tantos amigos, eu queria pedir que eu quero ter muitos amigos. E aí eu comecei a chorar nesse momento. Eu falei assim, eu também gostaria que ele tivesse mais amigos, eu também queria que ele conseguisse, sei lá, se sentir adequado, entendeu? E hoje ele superou várias coisas, né? Hoje ele tem 6 anos e, nossa, ele tem muitos amigos, eu fico muito feliz com isso, né? Mas sim, eu tenho medo, né? Tenho medo que eles não sejam aceitos, que eles não consigam fazer amigos, que eles se sintam excluídos, que eles sofram bullying. Eu tenho medo. Então, eu, como mãe, como é que eu amparo esse espaço para eles crescerem fortes? Tipo, foda-se se as pessoas acharem que vocês são esquisitos. Uai, e daí? Virou mexer, as pessoas falam que eu sou louca. Eu acho até bom. Verdade, sou doida mesmo. Virou mexeu. Pelo menos algum dia na semana alguém me chama de doida. E tudo bem, eu acho isso, pra mim isso já é um elogio, entendeu? Não me sinto, sim, esquisita com isso. Eu me sinto bem. Então, como é que eu ensino eles isso, entendeu? A gente tem as nossas características, os nossos gostos, os nossos desejos, a gente se afiniza com algumas pessoas, com outras pessoas a gente não se afiniza, e não tem nada de errado com isso, tá tudo bem receber o julgamento, né? Sei Uhum. lá. Gratidão por partilhar tudo isso, Ju. Acho que tem várias camadas e várias histórias diferentes se entrelaçam, mas eu gostaria de fazer um convite essencial e a gente partir a partir dali, que é de que o que você quer para o seu filho e sua filha, o que você quer para as crianças, não é problema delas. É isso aí. Não é problema delas. E, e muito da educação moderna ela vem desse lugar, o que, que o pai quer para a criança, o que, que a mãe quer para a criança, e muitas vezes até movido por traumas do passado, eu passei por isso e jamais quero que isso aconteça com meu filho e não vou deixar isso acontecer.
ou eu não queria que ele passasse por isso ou por aquilo, e vem do lugar muito do adulto olhando para si, para o próprio umbigo, assim, do que ele quer para a criança, do que ele não quer que ela passe, do que ele quer que ela passe, e das dores que ele quer evitar a criança de passar, e dos problemas que ele não quer que a criança tenha. E isso não é problema da criança, não é problema da criança, assim como os medos também do pai e da mãe não são problema da criança. E é importante partir a partir desse lugar porque ele nos permite ocupar mais aquele lugar do permacultor de crianças. Que é ok, tudo que eu tenho, quero, não quero para meu filho ou filha, não é problema deles. Ponto. Agora eu posso olhar para eles de forma livre dessas coisas. O que essa criança específica quer? O que essa criança específica precisa? E querer é importante a gente compreender que querer é para além da mente, para uma ideia da mente. Pode ver uma propaganda de um, sei lá, um Bob's Good na TV, no negócio, e falar quero um Bob's Good. Não estou falando sobre esse tipo de querer. Eu estou falando sobre existem partes na gente, vocês sabem disso, né? Nossa caixa, nosso gremlin, nosso ser. A gente divide assim, pelo menos no PM. É claro que é só uma divisão do PM, não é verdade, mas é uma distinção que dá clareza de que existem lados na gente. Tem nosso gremlin que quer sobreviver, nossa caixa que quer se adaptar, se encaixar, que quer tais coisas. E tem o nosso ser que ele vem aqui com um propósito de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Então, a criança ela vai demonstrar muitos quereres durante a infância, que é do gremlin dela, que é da caixa dela se expressando, certo? E, e tem quereres que são do ser, que às vezes ela não vai dizer. Muito difícil uma criança pequena ter essa capacidade. Algumas podem desenvolver, mas nem sempre elas vão dizer exatamente o que o ser delas quer. Mas o ser delas deixa isso vazar através dos pequenos interesses delas, de para onde o olho dela brilha de verdade, quando elas estão verdadeiramente entusiasmadas, quando elas estão. Então, uma planta, por exemplo, ela não fala para gente, ai, agora o meu ser está indo no caminho certo. Mas você sabe porque ela começa a ficar verde bonitinha, verde no tom da cor que essa planta tem que ser verde específica. Ela começa a ficar vivaz, começa a nascer mais plantas e mais frutos, e ela começa a florescer e crescer, e você sabe que está indo no caminho certo, porque ela está ali, ó, florescendo e crescendo. É assim que a gente se comunica com o ser da criança também. Ela está mexendo muito no celular, está vendo muito TikTok, está tendo certa relação com os colegas dela, você vê que ela vai murchando, vai pela parte dela ficando mais feia, pode-se dizer, no sentido de caráter, de moral, de que nem uma planta quando ela vai, partes delas vão morrendo, secando, e aí mais sombras vão crescendo, e ela vai ficando com menos vivacidade, os princípios brilhantes da criança, eles deixam de vir e brilhar tanto, aí você sabe que ela está te comunicando e que o caminho que está sendo tomado não é o que o ser dela quer. E aí você começa a mudar. E aí muda-se certas coisas e você vê que a criança começa a brilhar e ela começa a florescer e ela começa. Então, para mim foi assim, quando eu estava na escola, os últimos anos da escola, eu estava murchando, 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 murchando. E aí, quando eu estava com 12 que minha mãe tirou da escola, e eu comecei a florescer, brilhar, e meus princípios brilhantes vinham, a criatividade vinha, a vivacidade, a coragem de fazer coisas. Então é assim, é que nem uma planta, você consegue entender quando ela está no ambiente propício ou não, porque ela responde a isso. A criança também, você vai ver virtudes nascendo nela, sem que você teve que educar as virtudes. Só nascem. Os princípios brilhantes começam a vir e acontecer, porque o ambiente está assim. Então, assim que você entende que então, por isso, quando eu digo escuta o que ela quer, não é quero um iPhone 14, ou quero. Escuta o que ela quer, é como o ser dela vai mostrando que ela tá saudável, que ela tá brilhando, que ela tá se desenvolvendo. E é isso é isso que eu quero dizer com o que a criança quer. Então, você deixa de lado o que você quer para a criança, você deixa de lado suas ideias e você escuta, como permacultor, vou escutar essa criança. E aí você vai vendo, é diferente. Tem criança que brilha mais com pessoas. Ela brilha, ela fica mais virtuosa, ela fica mais amorosa, ela fica mais gentil. E ela toma porrada da vida. Acontece, a vida tem problemas e desafios. Ela passa por um bullying, ela passa por uma zoação, ela passa por coisas. E se você tá, e se é parte da jornada dessa criança, se é uma criança que se envolve muito com pessoas,
ela é importante ela passar por isso também, porque ela é aprender a se relacionar, é aprender a manter seu centro independente do que os outros estão dizendo, é aprender a colocar limites, é aprender, mas como ela vai ter esse aprendizado? Ele vai acontecer melhor se você ampara um espaço de descoberta com ela para processar as circunstâncias que acontecem. Então, aqui, essa criança vai para o mundo, ela sofre um bullying na escola, que ela volta. Quando ela volta, ao invés de você ficar tirando vozes parentais, você devia ter falado com a diretora, você devia ter falado com sei lá o quê, por que você não me contou antes? Não devia fazer isso, vamos brigar com outro colega. Não, 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 não devia ser assim. Você falou para a professora? Como foi? O que que você fez? Ao invés de ficar cuspindo, não liga para isso daí não é nada, você é maravilhoso. Ao invés de ficar cuspindo um montão dessas coisas, amparar um espaço seguro de escuta de verdade, para permitir que a criança processe a situação. Voltei, aconteceu isso, como você está se sentindo? Eu tô triste, deixa ela chorar um tanto. E deixa ela chorar sem você se enganchar no baixo drama, pensando que ela é uma vítima, que o outro menino é um opressor, ou que a escola é um opressor. E se você compra o baixo drama e você coloca seu filho ou sua filha como vítima, você está dizendo para ele que ele não é capaz, você está colocando ele no lugar de desempoderamento. Não, não compra o baixo drama. Continua como um adulto amparando espaço para um outro ser que ali tá ali, que aconteceu algo, deixa e você tem e a empatia não tem a ver com comprar o baixo drama. Você pode ter muita empatia, muita escuta sem comprar o baixo drama. E você tá ali, então tá ouvindo, a criança tá falando, ela tá triste, você deixa ela chorar, você escuta ela, você deixa ela falar tudo. E aí você vai amparando o espaço, interferindo o menos possível, assim, só cirurgicamente, para que ela possa ter as próprias descobertas, para que ela possa entender. Tati, eu não quero isso. Você não quer isso. Não quero que falem assim comigo. Não quero que falem assim com você. E nós seres humanos é natural da gente, quando a gente está sendo ouvido e explorando, não é natural da gente ficar no poço do, descobri o problema, agora eu quero ficar com ele. Não é natural do ser humano. O ser humano ele vai descobrindo as coisas, ele vai caçando, encontrando, botando a cabeça para funcionar, para encontrar soluções. A criança também tá tendo esse problema. Não, não, não. Ela vai começar a pensar, o que que eu posso fazer? Talvez eu possa não falar mais com esse colega. Você quer não falar mais com esse colega? Tudo bem, ela vai tentar isso, deixa ela tentar. Ela vai tentar e talvez ela descobriu que não é isso, porque agora ela tá triste porque ela não tá falando mais com ninguém. Ok, então o que que pode fazer? Eu posso escolher com quem eu falo. Ou, não, eu posso tentar falar com um colega que falou comigo. Então, enfim, não é a ideia que você está dando. É um amparamento de espaço que a criança vai pensando em possibilidades. E é claro, pode ter momentos onde a criança pede possibilidades para você. Fala, eu não sei, o que que eu posso fazer, mãe? Por quê? Ela está pedindo ajuda, maravilhoso. Agora você pode oferecer uma possibilidade para ela. E aí você dá o melhor que você tem para uma possibilidade para ela testar. Não é a verdade, não é o jeito que ela tem que fazer. É uma possibilidade. Aí ela vai lá, se ela quiser ou não quiser, ela vai tentar e vai ter colher resultado a partir disso. Pode ser que não funcione a possibilidade que você deu, pode ser que funcione. Mas você pode amparar um espaço como um colega, como alguém que está amparando espaço para o ser humano que está se construindo, permitindo que ele se construa. Se você fica ali resolvendo todos os problemas e não sendo um amparador de espaço, é como se alguém está pintando um quadro e a pessoa tá ali tendo um pouco de dificuldade para montar o sombreado, e você tira o pincel da mão da pessoa e começa a fazer tudo. Aí não é a pessoa que faz o quadro. Ela não tem a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Crianças trabalham todos os dias, elas estão fazendo o trabalho mais importante da humanidade. Elas estão construindo o futuro da humanidade, elas estão construindo o próximo ser humano, a próxima geração de seres humanos que habitam o planeta Terra. Isso é um trabalho muito importante. Todo dia elas estão construindo seu caráter, estão construindo sua personalidade, estão tomando decisões sobre a vida dela. Quantos PCS vocês já fizeram? Vocês sabem quantas decisões a gente toma na infância? Então, os dias as crianças estão tomando decisões sobre a vida dela. E elas estão construindo a próxima versão do ser humano. Elas estão construindo a próxima versão do ser humano. Isso é muito importante. Elas são artistas criando o próximo ser humano. Então, você ampara esse espaço só.
para que elas possam desenvolver todas as habilidades dela de construção desse próximo ser humano. E testarem, e errarem, e aprenderem, e irem melhorando e avançando a partir daí, e construindo, inclusive, habilidades sociais que você não sabia que existiam, que você não tem, ferramentas que você não descobria, você não sabia. Não tem um jeito certo de se relacionar com as pessoas. E você amparar esse espaço de descoberta, onde a criança pode ir fazendo e tentando e aprendendo e errando e crescendo, você permite que ela descubra novas formas de se relacionar com os outros. Descubra novas formas de lidar com bullying. Como, por exemplo, não ser não manter o seu centro, não ser uma vítima, não. Existe a possibilidade que ela pode se desenvolvendo. Mas é uma coisa da criança ir descobrindo, experimentando, testando. Pode falar, mano. Quando eu te ouço, eu, eu compreendo bastante o que você está dizendo, concordo com muitos pontos, mas eu queria trazer um ponto para reflexão. Quando a gente trata, por exemplo, de bullying, ou quando a gente trata, por exemplo, de um adulto invadindo o espaço da criança, como que a Juliana trouxe, né? E outras situações que geram, assim, às vezes, situações mais graves e que a criança, às vezes, não tem uma condição de lidar, de colocar o seu próprio limite, em algumas situações que a criança eu compreendo assim que a criança precisa da proteção externa, sabe? Por exemplo, quando eu escuto você dizer, tudo que você disse cabe para mim numa situação em que ela está tendo um conflito com uma outra criança, sabe? Que ela está Uhum. tendo uma dificuldade de se relacionar, ou está tendo uma disputa com relação a algum espaço, um brinquedo, alguém que incomoda. Eu consigo encaixar tudo isso que você está dizendo. Mas uma situação, por exemplo, de um bullying, que é uma situação recorrente e de uma violência mesmo, né, que ela tem uma categoria, assim, que muitas vezes aquela criança, ela não consegue mesmo lidar com aquilo, ou às vezes o que a Juliana trouxe, um adulto que às vezes pelo seu poder atravessa aquele limite, então a Juliana vem e coloca o limite para aquela criança, ajuda a criança, ela não espera a criança descobrir como colocar esse limite com o avô que está beijando ela, entende? Então, quando você fala, eu consigo encaixar em algumas situações, mas em outras não, sabe? Hum. Em outras, o que fica aqui dentro de mim é que tem outras que não tem esse tempo, sabe? Não tem esse tempo da descoberta. A gente precisa agir enquanto amparador de espaço, enquanto adulto, para proteger aquela criança de danos mais severos, sabe? Hum. Sim, tem com adultos com certeza, ou seja, se tem um adulto fazendo alguma coisa, não é sobre você ensinar a criança, não, você vai lá e você cuida, você zela. É parte todo aquele princípio, você cria um círculo de espaço grande o suficiente, onde a criança pode cair muito, pode errar muito, pode se machucar, pode cometer um montão de equívocos, e existe sempre uma linha, aonde a partir daqui, não. Então, seja para um lugar onde a criança brinca, brincadeiras que ela faz, como para como você ampara espaço para ela. Existe até um certo nível de conflitos e circunstâncias na quais você vai ser o campo de experimentação e de aprendizado dela, onde você vai deixar ela estar ali, aprender e cometer os próprios equívocos e crescer. Existe a partir de uma linha onde não, onde você entra, onde você atua. Claro, então se tem uma agressão na escola, se tem uma coisa nesse sentido, você entra, você utiliza, você faz, tem ameaças, você pode tomar ações, né? Sim, Porque elas passam de um certo limite. Mas tem muitas coisas também, e o bullying sendo uma questão dessas, onde ele pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado para criança até um certo nível, onde não existe uma agressão física, uma ótima oportunidade de aprendizado sobre centramento, sobre não se enganchar em baixo drama, sobre manter consigo a sua própria autoridade. Falo porque eu passei por muito bullying quando eu estava na escola, muito. E não usei ele para crescer, não aprendi com ele. Não foi o meu caso. Mas depois que eu saí da escola, depois da adolescência, depois quando eu fui encarar de novo esses medos ou essas travas, eu fiquei muito travado sobre me relacionar com outras pessoas. Quando eu era bem pequenininho, eu era bem brincalhão assim, eu ia brincar com qualquer pessoa na rua, com qualquer criança.
Depois do bullying isso mudou, né? Eu fiquei bem mais fechado e aí a partir dos 19 eu comecei a trabalhar e cuidar disso. Então, eu fiquei a minha adolescência inteira sem ter muita coragem, assim, de brincar com pessoas desconhecidas. E eu trabalhei nisso, tanto que passei, enfim, nos últimos anos, muito do que minhas diversões é ir numa praça desconhecida e jogar basquete com as pessoas, me relacionar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, andar para lugares, ir para sarais, coisas assim. E curei essa trava que eu tinha de estar com desconhecidos e principalmente jovens. Eu tinha muito mais medo de ficar com jovens que com adultos, por conta dessa questão. Mas eu vejo que existe uma outra possibilidade, porque quando eu trazia o bullying, minha mãe ela não sabia muito bem como lidar com essa circunstância, né? Então era muito do lugar do estão fazendo uma coisa errada, não devia ser assim, vou lá falar. E aí, né, eu ficava muito vergonha da minha mãe falar, então também evitava contar sempre para ela, porque senão ela vai lá, fala e só piora as coisas, aí eu vejo como alguém que não consegue resolver. Enfim, isso foi, eu vejo que é um dos assuntos onde minha mãe ela não deu conta de amparar um espaço de exploração para mim, que nem ela deu conta em várias outras coisas, porque mexia muito com ela isso, né, de estão mexendo com meu filho, então, e pensa nessa circunstância, né, você não consegue oferecer algo, um amparamento de espaço fértil e de descoberta se você fica fisgada. Então, chamaram meu filho de esquisito ou de cabeça grande. Se você ficar rasgada, você não consegue oferecer um espaço de descoberta onde a criança pode crescer para além do fisgamento, para além do baixo drama. Calma aí que eu acabei de botar a mão no perfume, botei na minha boca, que coisa horrível. Desculpa, não vale dar. Uh, ah, tá. Você não, eu fiz o gancho, né? Tá. O, Você não pode, se você amparar espaço para uma criança se tornar extraordinária, né, se tornar alguém que não é uma das habilidades mais incríveis que você pode amparar espaço para um ser humano desenvolver, ser infisgável. Porque bullying ele é um jogo de ganchos, né? Ele é um jogo de ganchos e até quando vai ao nível do físico, né? Ele é um jogo de ganchos de descentramento. Porque ele só funciona enquanto a criança não está com o seu centro, enquanto a criança entra no lugar da vítima. Ela compra o lugar da vítima. Se uma criança está com centro, que nem adultos, para um adulto sofrer bullying de outra pessoa tem a ver com você não estar com o seu centro e você entrar num lugar de vítima. Porque é isso, se você está com o seu centro, você fala, você vai embora, você vira as costas e vai. Deixa a pessoa falando sozinha, entendeu? Não importa o que ela fala ou não fala. E você comunica, você cria um ambiente que precisa ser feito, você faz conversa para isso acontecer com outras pessoas, se essa pessoa não está disponível para conversar. Então, ele não ser infisgável e entrar no lugar de autodrama, e autodrama pode ser, é, tipo, alguém vindo fazer uma coisa com você, ou vai te dar um soco, vai te dar. Eu falo porque eu lembro das circunstâncias, né? Eu já fui alguém que apanhou na escola nessa situação. E eu apanhei na escola porque eu não tinha senso de limites, né? Eu não passaria pela minha cabeça ali naquele momento gritar: não! Você não vai bater em mim. Sabe? Tipo, a escola é um ambiente onde se uma criança grita isso para outra com raiva, essa situação não acontece. Se Uhum, uma criança uhum, grita para outra e fala: não! Você não vai bater em mim. Grita assim, não acontece isso. Tanto porque a outra toma um susto com a raiva da primeira, quanto porque o ambiente inteiro é informado do que está acontecendo. uhum, Certo? Então, então, existem muitas circunstâncias na questão do bullying, e a gente está falando de crianças, é claro, não de adultos, né? É, porque no caso da questão da Juliana com o pai, é de você colocar mesmo. Mas desse é uma oportunidade de exploração, você, você, a criança ir descobrindo essas coisas, descobrindo que ela pode não se fisgar no baixo drama, descobrindo que ela pode não se fisgar no que estão dizendo para ela, sobre a aparência dela, sobre as coisas, sobre o que for. Descobrindo que ela pode manter o centro dela, descobrindo que ela pode colocar não, dizer limites, se colocar. Então, é, é- é- essa coisa que eu falo sobre essa zona onde você deixa a criança, existe um limite do qual não passa, mas uma zona aonde você deixa a criança errar, essa zona não é pequena, ela é uma zona grande.
não bota a criança em um risco muito grande, em um risco real, em um risco, mas ela é uma zona grande e temos que, vejo que é parte do papel do educador aceitar ver a criança sofrer um pouco, passar por algumas coisas, mas com um amparamento de espaço seguro, para que ela passe com essas coisas como aprendizado, não passe com essas coisas como um sofrimento só que diminui, ou que cria trauma, ou que cria mais sobrevivência, ou que cria, mas como um sofrimento, umas dores, uns desafios, umas situações que permitem que ela cresça mais, que permitem que ela encontre novas possibilidades para lidar com essas coisas que ela não sabia como lidar ainda. E tem esse amparamento de espaço para isso acontecer, né? E aí é muito, é claro, é sempre muito uma escuta do ambiente da criança. Então, às vezes você faz esse amparamento de espaço sobre ela ir desenvolvendo, e às vezes você percebe que o sistema nervoso dela, ok, por essa semana já deu, assim, essa semana já teve muita experimentação, muita descoberta, muita coisa dela resolvendo sozinha, e o sistema nervoso dela tá sobrecarregado, assim, ela tá tendo um panezinho. Tudo bem, você resolve agora algumas coisas por ela. Você dá Sim. uma pausa, um break para o sistema nervoso dela recuperar. Mas você está sempre expandindo, permitindo que ela dê conta de mais, permitindo que ela entre nessa pressão, entre, né, nos problemas, entre nos desafios, entre nas quedas, nos machucados, em todas essas coisas. Mas de uma forma que, em certos níveis de risco, onde ela pode começar a praticar o medo dela, e o medo dela tomar cuidado dela, ajudar ela. Então, você vai expandindo, sempre zelando por um limite, mas permitindo que ela sempre esteja para além da zona de conforto. O que, Uhum. e momentos na zona de conforto, e momentos para além, né? Dançando entre eles. Mas é parte que eu vejo de como amparar esse espaço para que a criança vá descobrindo e se desenvolvendo. Mas voltando para o assunto que a Ju estava falando antes, todas as coisas que você trouxe, né, Ju? É sobre primeiro entender que não é problema da criança o que você quer, mas explorar o que que ela quer. Então, o que que essa criança quer? Tem crianças que vão ser mais sociáveis, e é da natureza delas, e você precisa ela aprender, e tem crianças que elas vão florescer mais introspectivas. E tá tudo bem, você não sabe que planta essa criança é, ou por que motivo ela existe. Às vezes é uma planta que veio no mundo especificamente para descobrir, sei lá, a cura do câncer, entendeu? E aí o rolê dela vai ser isso, vai ser ficar totalmente entusiasmada e feliz e repleta na dela, explorando e descobrindo coisas incríveis que a humanidade precisa que seja descoberta. Assim como tem outras Israel coisas. e Diga. grupo. Há de se ter também uma distinção é, da necessidade dessa criança, por exemplo, se sentir mais pertencida a um grupo, se isso é de fato da natureza dela, né, de estar em grupo, de estar mais sociável, ou se ela passou por algumas situações, por algumas experiências em que ela quer se sentir pertencida. E para mim isso é um desafio, encontrar essa distinção da necessidade natural dela e dessa necessidade criada por uma máscara, né? Por uma, é, por experiências negativas negativas não, por experiências que ela passou e que ela acredita agora que ela precisa pertencer. Uhum. Ou por um Ao outro, Eu- né? Então, assim, uma. eu via que o meu filho, ele queria, mas ele tinha tantos medos que ele não conseguia, né? meu E o contrário. medo dele da socialização era inclusive porque ele tinha uma inabilidade, não é inabilidade, mas ele era menos habilidoso motoramente do que outras crianças. E aí que eu percebi é que quando ele adquiriu a habilidade motora, ele se sentiu mais confortável para socializar. E aí ele mesmo encontrou mecanismos para fazer amigos. Então é engraçado ver o meu filho com 3 anos e agora o meu filho com 6. Parece duas crianças diferentes. Eu achava que ele seria muito introvertido e hoje ele é um pouco, ele ainda é mais introvertido, mas ele é muito extrovertido. E ele Uhum. socializa, e ele tem vários amigos, e eu vi que
o trigger, assim, o gatilho para que ele conseguisse se mover foi a habilidade motora. Então, à medida que ele conseguiu, ele se sentiu mais seguro para socializar. Então Uhum. é isso, né? E aí essa percepção, nossa, para mim é muito custoso, porque a gente precisa ficar muito, muito atento e consciente, porque você não sabe de onde vem, né? Se aquilo é do ser, se é próprio da planta, ou se a É, planta está desenvolvendo aquilo por sei lá que outro motivo, entende? Para uma Aí você fala, adaptação naquele eita, espaço, velho, né? não tem um lugar para estudar permacultura, entendeu? Consigo, queria se estudar. essa é Cadê o manual? uma limitação que aquela criança também às vezes está se colocando, por não se sentir empoderada ou pertencente o suficiente ou boa o suficiente, um monte e traumas também que às vezes as crianças bem pequenas já carregam assim. Então eu vejo, por exemplo, olha, vou trazer um exemplo bem vivo assim. A questão da festa junina na escola, que para algumas crianças é uma violência, né? Ela não quer dançar, ela não tem desejo daquilo, ela não quer se apresentar, ela não quer fazer parte, e ok. Agora eu vejo, por exemplo, outras crianças que num primeiro momento dizem assim: "Não, eu não quero ir. Não quero ir". E se às vezes a gente só permitir ouvir aquele não quero ir daquela criança, falar, tudo bem, tudo bem, tudo bem, aquela criança nunca vai ter a oportunidade de, às vezes, enfrentar aquela resistência inicial que ela teve e descobrir que ela queria aquilo muito e dançar aquela festa assim como se fosse a coisa mais legal do mundo. O que que eu estou dizendo? Que às vezes a escola tem, né? Eu concordo que a escola tem vários aspectos de violência, de forçar crianças, de não escutar crianças. Mas eu também vejo outras situações em que a criança, naquele primeiro momento, estava tímida, estava resistente, estava... e aí, com jeito, com ancoramento, com um pouco ali de tem certeza, vamos tentar um primeiro passo, e aí de repente aquela criança vai, uau, eu consegui, eu queria muito, mas eu estava me segurando ali por algum medo. Então, para mim também essa linha, sabe, do quanto a criança às vezes se coloca atrás das pernas dos pais para não fazer um primeiro contato social, e às vezes com um jeitinho, às vezes, sabe, dando espaço para aquela criança vai, e aí você descobre que aquela criança que era chamada de tímida, na verdade, ela estava com outras inseguranças de outras ordens. Então, para mim também essa linha, ela não é tão clara assim, sabe? Ela É que também foi me... exatamente o que aconteceu com meu filho agora. Ele falou assim, mãe, eu não vou dançar. Você sabe que eu não gosto desses eventos na escola, eu não vou dançar. Eu falei, Rico, tá tudo bem, né? Você tá treinando lá? Ele falou, eu tô e eu gosto de treinar lá a dança, mas eu não vou dançar, eu não vou me apresentar. Eu não gosto daquelas pessoas olhando pra mim, entendeu? Fica muita gente, eu tô fora. Eu falei, ó, beleza, só para te dizer, não vai ser naquele modelo de tal evento que aconteceu, onde você fica lá na arquibancada e tá um monte de gente. Vai ser só os pais da sua turma ali naquela quadra menor, tá? Não, e mesmo assim eu não quero. Eu falei, então, fim de papo. E aí a minha filha falou, né, eu vou dançar pula fogueira, pula fogueira, aí vou dançar assim, e põe um negócio para tocar aqui na Alexa, toca pula fogueira. E aí tal, aí a moça que me ajuda com eles de manhã falou assim, Henrico, queria muito ver você dançar, vai dançar. Aí ele falou, não sei. Aí eu vi que ele tava já começando a mudar de ideia. Eu falei, ó, eu não vou comprar nada pra você, porque você não sabe se vai dançar, então no dia lá, se você quiser, a gente compra. E aí você precisa avisar um dia antes, porque eu preciso comprar convite para a tia Vanusa, que é a moça que fica aqui. Então ele falou: tá, vou pensar. Eu falei, ó, pensa numa outra coisa, Henrico. Esse é um período pequeno, entendeu? Talvez o ano que vem seja o último ano que você vai dançar na festa junina. E depois nunca mais na vida você vai ter oportunidade. Tipo, eu não tenho mais oportunidade de dançar a festa junina. Então é agora. Mas tá por sua conta, beleza? Ah, beleza. E aí, no final das contas, no dia anterior, ele falou: "Ó, eu vou dançar sim, eu vou dançar." Eu falei: e você quer que eu compre uma camisa xadrez ou você quer ir com roupa de futebol? Ele só quer andar com roupa de futebol. Não, eu quero uma camisa xadrez. Eu falei: e você quer um chapéu também? E fazer bigode? E fantasiar que nem eu tô fantasiando a Paola? É, eu quero.
Eu falei, então vambora. E aí, à noite, a mãe queria agradecer pelo dia que eu consegui dançar, e a tia Vanusa foi lá e me viu, e o vô e a avó, e a gente comeu o morango com chocolate, e, pô, foi legal ter ido na festa, né? Eu falei, poxa, foi legal mesmo, eu também quero agradecer, porque, poxa, foi um dia muito massa. E você superou lá o seu medo, né? E eu achei isso demais. Então, vamos agradecer, né? E foi assim, entendeu? Então, tem um pouco disso aí que a Amanda disse. Sim, é como eu falei, né? Essa coisa das três dimensões, você saber escutar o que que é caixa, o que que é gremlin e o que é o ser. E é um processo de aprendizado, que nem a criança está aprendendo a desenvolver, você vai estar aprendendo a desenvolver um permacultor dentro de você, que consegue ouvir e escutar. E isso é a maior importância, é isso de não ficar fisgado, tá? Eu acho que talvez alguns de vocês já tenham experienciado isso. Já aconteceu com vocês de alguém estar partindo para você um problema na sua frente, ou algum desafio, ou alguém está tendo alguma ação, fazendo alguma coisa, mais uma sombra assim, o inconsciente. E aí você não fica fisgado com essa pessoa. E aí você consegue ver, a pessoa parece um mapa na sua frente, você consegue ver o que está acontecendo. Por que que a pessoa está agindo assim, da onde que está vindo, o que que está rolando. Já tiveram essa experiência? Tá. Que esse é o poder do que o não ficar fisgado e estar presente para olhar nos permite. Então, se você está na frente da criança e você não está fisgado com a ideia de que ela deveria dançar ou não deveria dançar, deveria fazer ou não deveria fazer, nananana ou nananana, tem que escutar o coisa, ou não tem que escutar o coisa. Se você está livre de tudo isso, você consegue ter esse olhar para olhar para cada circunstância diferente e tirar o melhor dela, oferecer o melhor para essa circunstância específica, porque é muito específica a circunstância, são muito específicas das crianças. Essa é uma das principais coisas que eu tenho com metodologias de educação. Eu acho metodologia de educação alternativa maravilhosas, elas abrem muito mais portas e têm muito mais ferramentas do que o ensino tradicional, por exemplo. Eu adoro os livros de Montessori, adoro várias ideias descobertas que teve na Waldorf, mas não dá para ficar preso a uma metodologia, porque a metodologia não se adapta ao momento, à circunstância, à situação, ao ambiente exato. Então, independente de que a metodologia diz tal coisa ou diz tal coisa, independente que diz, por exemplo, você tem que deixar ir até certas ideias para você estar preparada. Por exemplo, não é não. Tenho na caixa isso, não é não. Que tem circunstâncias onde não é não muito claro, como, por exemplo, o não da sua filha Jude, que o avô não toque nela. Mas, por exemplo, pode ter um momento que a criança está dizendo não e que você poderia navegar para uma outra coisa completamente diferente, descoberta, porque esse não está vindo do medo inconsciente de tal coisa, etc, etc, que você perde a oportunidade completa de descobrir e navegar isso se a sua caixa já vem com não é não, ponto, acabou, né? Então, é importante, por isso é importante o não ficar fisgado nas suas próprias histórias, suas próprias caixas, na metodologia de educação que você estudou, seja lá o que for, que é o que essa criança especificamente na minha frente está precisando, que essa criança especificamente na minha frente está revelando, com essa circunstância, essa situação, o que eu posso ver. E é um olhar que vocês todos levantaram a mão, vocês todos aqui mostraram que sabiam, que sabem que essa experiência. É um olhar que você pode treinar em você para ter ele mais com crianças. Quando aparece uma demanda, alguma coisa, alguma ação, você não se fisga. Não deveria ser assim, não deveria ser assim, deveria ser diferente. E você escuta que precisa ser feito nesse momento. Não só escuta o que ela está dizendo, escuta tudo, com cinco corpos. O que está apresentando nesse momento, da onde isso vem, como eu posso melhor amparar espaço para o florescer dela nesse momento agora. E aí você vai refinando o seu amparamento do espaço. Você vai perceber que às vezes você vai cometer um equívoco, às vezes você vai tentar salvar, às vezes você vai dar um conselho, aí você vai mudando, refinando, melhorando, e você vai se tornando um melhor amparador de espaço, conforme a criança também vai se desenvolvendo. O, Eu tenho uma necessidade que é como se tornar inenganchável. Como treinar isso? Como tem algum. Imagino que tenha vários, né? Mas
Você poderia, Israel, propor algum experimento assim para a próxima semana Pera, eu não Sim. entendi. Treinar o quê, Jéssica? de se tornar inenganchável? Ah, tá. Uhum. A É. resposta de milhões. Possível, gente. Eu vou começar a navegar no que eu sei, depois eu vou para coisas que eu não sei ainda, tá? Então, como eu faço normalmente com pessoas, então com o externo, com as circunstâncias, com outras pessoas, com o que as pessoas dizem, que é uma camada do não se enganchar. Não é a resposta exatamente porque você falou, tá? Mas eu tô indo para abrir novas coisas. Normalmente que as pessoas comunicam o que elas dizem, o que elas falam, ele tem uma comunicação verdadeira por trás. E que às vezes as palavras elas não são o que elas querem dizer. Então, se alguém diz, ah, você é uma babaca e faz tal coisa, etc., ou ah, você percebe que você é muito manipulativo, o que for, muitas vezes por trás tem uma outra comunicação que a pessoa está querendo dizer. E que está incrustada pela forma como ela condensou essa comunicação, a forma como ela encriptografou, a forma como ela codificou a comunicação. Ficar inenganchável, infisgável para o nível da relação com os outros tem a ver com você não escolher que você não vai se importar com o que está sendo dito. Você não vai se importar com a forma como a pessoa codificou a comunicação dela. Mas você vai unicamente, você não vai fazer drama, briga, manha, conflito sobre o que uma pessoa codificou. Você vai focar em o que a pessoa queria realmente dizer. Independente de quão estranho ou bugado foi o que ela disse, você vai procurar entender o que ela realmente quis dizer e com essa parte dela você vai se relacionar. Então tem a ver com que parte da pessoa você escolhe se relacionar. Você fica enfisgado. Tem a ver com a caixa Gremlin da pessoa fazerem coisas e você não levar para o pessoal e você não encaixar como se isso fosse a pessoa. Você fala, não, eu não vou me relacionar com essa parte, eu vou tirar tudo aqui de lado e eu vou focar naquilo que. Eu vou focar no ser da pessoa. Eu vou focar no que o ser pode estar querendo comunicar por trás, por mais diferente que seja. Eu vou focar no que está querendo ser dito. Então, ficar enfisgado tem a ver com você ficar presente na realidade primária das coisas. Então, a realidade ela tem camadas. Existe a vida, o nascimento da vida, da existência. Existe o nosso ser, nossa alma, e o ser e a alma, ele tem um universo dele, que é o propósito do ser, o propósito da alma, a vida como uma grande escola viva, onde a gente aprende, cresce, se desenvolve, e aonde as coisas não são certas ou erradas, elas são o que são para a gente aprender e se desenvolver. E aí tem uma camada em cima, que é a camada da nossa caixa, nossas ideias e conceitos e a cultura, e outra camada que é o país onde a gente nasce, e outra camada que é a família na qual a gente nasce, como ela vê o mundo e como ela vê as coisas, e a camada das sombras e estratégias de sobrevivência que a gente constrói. Então, a vida, ela existe, a gente pode se relacionar com a vida em diferentes camadas, em dimensões. Realidade, que está além das palavras, está além dos conceitos, é o ato da vida em si. Aí vem aqui a nossa alma, o nosso ser, o propósito da vida, o da gente estar aqui, a jornada da alma de crescimento e desenvolvimento. Aí vem os traumas e dores que a gente passou e como a gente se adaptou para tentar sobreviver a partir deles. Aí tem a nossa caixa pessoal formada a partir primeiro da caixa do nosso país, as regras que o nosso país tem, como ele vê, como a gente foi educado a ver as coisas, é, doutrinado a ver as coisas, e a religião que a gente carrega, e a família que a gente, e as ideias da nossa família. Então tem camadas para se relacionar com a realidade. E pessoas vivem em diferentes camadas. Vocês entendem do que eu tô falando? Tem gente que vive na camada da família. Ela vive ali vendo através da família e tudo que vem antes. E aí a relação dela com a realidade é filtrada por todas essas camadas. Existe a camada da religião. A pessoa Já. vê o mundo através da camada da religião e todas as camadas que antecedem ela. Existe a camada do país, ela vê a camada através do país, da cultura, da região onde ela nasceu e é isso que ela enxerga. Existe a camada
das dores, das sombras, e aí ela vê através das dores. E todo mundo que vem em camadas posteriores a dores e as sombras também é influenciado pelas dores e as sombras. Mas é além das dores e as sombras, todas as outras camadas. Aí tem gente que vai passando essas camadas e está nas dores e as sombras. Então, ser infisgável é você se relacionar o máximo possível na camada da realidade, que é, estão acontecendo coisas que poderiam ser interpretadas de mil e uma formas em outras camadas, com todas as regras e minha história sobre religião, ela poderia ser interpretada de um jeito, com todas as minhas regras e histórias sobre as dores do passado que eu vivi, com todas as minhas regras, e eu posso me fisgar em qualquer uma dessas camadas. Mas se eu escolher não me fisgar nas camadas e ficar com um olhar mais neutro, assim, curioso para a circunstância e centrado, isso me permite atravessar as camadas e ficar numa camada da realidade, aonde eu não vou me enganchar, porque a pessoa está dizendo, a criança está fazendo tal coisa, ou ela está apresentando tal desafio, e aí, como eu não estou na camada dos meus traumas e dores do passado, porque eu também sofri bullying no passado e não quero que essa criança sofra bullying, e logo isso não deveria estar acontecendo, como eu atravesso essa camada, eu consigo ver na realidade o que está acontecendo. O que está acontecendo de verdade na circunstância? Da onde está vindo a comunicação que essa criança está trazendo? Qual é a circunstância que está acontecendo lá no espaço mesmo? Existe aqui a possibilidade de um aprendizado para ela, dela sair do baixo drama e entrar no alto drama? Ou existe aqui uma necessidade de uma intervenção? Você vê de forma desenganchada, você não está preso no deveria ser assim ou deveria ser daquele jeito. Você está livre para escolher. Então é isso que está desenganchado. Você está abrindo, você está saindo dessas camadas, abrindo mão das histórias que você carrega e se permitindo descobrir a realidade. Experimento de como fazer isso. Você vai pegar coisas que você faz normalmente. Existem enganchamentos em vários níveis. Existe um enganchamento no nível que é muito explícito. Ai, tô enganchado num baixo drama. Tô, meu Deus. Isso deveria ou não deveria ser assim. Mas existem outros níveis de enganchamento que eles são... A gente nem percebe o quanto a gente está enganchado neles. Que é, por exemplo, sexo. Muitas vezes, quando você está com um parceiro ali por mais de um tempo, você cria um mundo de histórias, de uma forma de se relacionar, uma forma de ter relações sexuais, histórias que passam na sua cabeça enquanto isso está acontecendo, e um jeito de fazer que fica do mesmo jeito e de uma mesma forma. E aí você já criou um mundo de histórias sobre isso para você, no qual você, quando vai começar esse ato, você se engancha, você vira um personagem específico que age de uma certa forma e faz as coisas de um certo jeito. A mesma coisa com chegar no trabalho ou ir para a escola. Você tem uma série de regras, uma série de levar a criança para a escola, ou preparar a cozinha, a comida, preparar uma refeição. Você tem uma série de regras na qual você se engancha assim que você entra na cozinha, sobre como deve ser preparado, quanto sal tem que ir, quanto café tem que ir, quantas colheres de café tem que ir no café, quais são as marcas, quais temperos são os que você usa, quais temperos você comprou tem um ano e estão no fundo do armário e você não utiliza, quais, entendeu? Você tem uma série de regras e formas como entre você ali e a experienciação. Então, um experimento que pode fazer durante essa semana é ir nessas coisas onde você já tem um jeito de fazer, um jeito de ser, e um jeito de fazer, um jeito de ser, quer dizer que você está enganchado em um montão de regras sobre isso, e histórias sobre isso, e você começar a experimentar o novo com um olhar mais curioso. Experimentar o novo é você abrir mão das regras e das coisas, porque você acha que essas regras te dizem o jeito mais eficiente, o jeito melhor, o jeito que tem que ser. Experimentar o novo, ele é uma abertura para você partir do lugar que você não sabe, você não entende e descobrir o que está acontecendo. Então, fazer coisas como ter uma relação sexual essa semana ou cozinhar de um jeito totalmente diferente, sem se enganchar nas regrinhas e ideias que você tem de como isso tem que ser ou como isso é, e explorando de um jeito completamente diferente. Então, essa é um primeiro experimento, uma primeira possibilidade, Jéssica, de você ir perdendo a garra, perdendo agarramento nas suas regras sobre o mundo, nas suas ideias e perspectivas sobre o mundo.
Isso para o dia a dia, né? Você pode fazer um experimento observado disso por dia da cozinha, da comida, do limpar a casa, sabe, abandonar as regras sobre limpar a casa, sobre limpar o chão, sobre como se limpa o vidro, sobre ir abandonando essas regras todas e experimentando essas coisas diferentes, porque aí você vai ficando mais desenganchado nisso. E aí outra camada de experimentação é quando as circunstâncias acontecem. Então, a criança relatou alguma coisa, ou a criança não quer tomar banho, ou a criança, ou tá rolando tal acontecimento, e você normalmente se encaixa em um lugar com isso, que a criança não quer tomar banho, mas a criança precisa tomar banho, mas precisa ser desse jeito, mas não, 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 não. Você se engancha automaticamente naquele lugar, sua voz, eu não sei se você percebe, mas quando a gente se engancha, a gente entra num personagem. A nossa voz muda e fica de um jeito específico. A nossa postura fica do jeito específico. A gente começa a agir do mesmo jeito, igual, certinho. Toda vez igual, é que nem um botão. A criança faz algo e parece que clica um botão e a gente vira um papagaio, começa a agir de um jeito certinho que a gente age da mesma forma sempre que a criança faz isso. Quer dizer que a gente se enganchou já numa série de histórias, de ideias, um personagem sobre essa circunstância. Então, quando acontecer, a criança está fazendo uma coisa e você percebe que você tá para se enganchar, antes de você enganchar, você tem tipo 2 segundos. Quando o gancho ele chega, ele tem 2 segundos para ele ativar. Então, existem 2 segundos onde você está numa bifurcação, onde você pode escolher se você vai se enganchar com isso ou não, se você vai entrar no caminho conhecido de responder a isso, ou se você vai tomar um caminho diferente. Alguém que já teve essa experiência, eu tive várias vezes. Alguém, por exemplo, um exemplo mais prático, alguém fala alguma coisa para você, faz uma zoação com você. E aí você tem ali 2 segundos que você vai escolher se você vai se ofender ou não com isso. E assim, se você escolher se ofender, aí pronto, você está ofendido. Mas se você escolher não se ofender, aquilo passa. É disso que eu tô falando. O gancho ele pegou em você e você tem 2 segundos onde você pode abandonar ele. Por que 2 segundos? É 2 segundos antes de você liberar a química no seu corpo sobre a história que você tem sobre isso. Então, a criança fez o coisa do tomar banho. E aí veio o pensamento na sua cabeça. Ai, de novo questão do banho. Tá, veio o pensamento. De novo a questão do banho, pegou o gancho na sua boca. Você tem 2 segundos. Se você fala, não, não vou me enganchar com isso. O gancho cai e você pode tentar algo completamente diferente. Se você compra, fala, questão do banho, mesmo, tá, aí libera uma química do seu corpo, uma série de uma reação química mesmo, cortisol e coisas e tudo isso, e aí o seu corpo ele já entra num outro estado químico, aonde você está enganchado, e você começa a agir a partir de uma sobrevivência, a partir de uma reatividade, reagindo à situação que nem você realmente, que você sempre age. E aí, então, tem essa parte de quando você percebe que o gancho chegou, o gancho ele sempre vem com uma história. Algo acontece e você cria uma história na sua cabeça sobre isso. O gancho ele pegou. Você pode praticar, escolher não se enganchar. Então, não vou me ofender com isso, não vou me enganchar com isso. E aí o gancho cai, aí você está livre para ser um permacultor. Ou o gancho pegou e ativou. Você vacilou na hora, você não escolheu, ele está ativado. Aí a recomendação é: aceita que você está enganchado. Estou enganchado. Fiquei enganchado. E tira 10 minutos para você, 15 minutos melhor ainda. Tira 15 minutos sem pensar sobre o assunto. Tipo, aqui, tô enganchado. Porque quando você está enganchado, você não consegue mais ser um permacultor para criança. Você entrou numa caixinha sua já. Então, tô enganchado, 15 minutos para a química do meu corpo renovar. E aí eu posso, depois de 15 minutos, voltar e tentar de novo. Eu vou estar livre dessa química e vou estar pronto para usar toda a minha capacidade para ser um permacultor, para observar. Então, resumindo, enfim, Nesse momento de 10, 15 minutos, eu saio da cena? Ou depende, como né? eu lido com essa aqui? Porque tem Sim, cenas que dá pra sair, tem cenas que não, né? sim, exatamente. Se você pode sair, é uma coisa que pode esperar um pouco. Tipo, fui pedir pra criança tomar banho, não tá tomando, tá num dia, sei lá, um sábado, não tem compromisso agora, e aí fiquei enganchado, putz, vou tirar, tá bom, tudo bem, posso tirar 15 minutos. Vou esperar daqui a 15 minutos pra fazer ela de novo, porque quero praticar ser um permacultor, não vou seguir o caminho padrão, vou explorar algo diferente.
Tem situações onde você não pode sair com a criança, não pode sair para tirar 15 minutos, mas você pode tentar dar uma 15 minutos de pausa, tentar, se for possível, dar uma 15 minutos de pausa desse assunto, para você renovar só, porque você está enganchado nesse assunto. Então, para você renovar, para renovar a química do seu corpo, para você poder tentar como uma permacultora, Eu entende? tenho um exemplo ótimo com relação a isso que você está trazendo, assim. Diga. Quando a minha filha era bem menor, ela tinha uns 4, 5 anos, a gente fez uma viagem para um lugar muito frio. E aí, na hora de sair, ela falou que ela não estava com frio e que ela não ia vestir o agasalho. E aí eu falei, filha, mas você tem que vestir o agasalho, porque lá fora tá muito frio, aqui dentro você não tá sentindo frio, mas lá fora você vai vestir. Aí eu quero ir com esse vestido, aí esse vestido não dá. E entrei ali no jogo com ela ali de quem ganha aquela disputa, né? E aí até que eu fiquei ali forçando convencê-la a usar a blusa. E aí no momento assim, tipo, na última tacada eu falei, ah, então a gente não vai. Se você não colocar a roupa, a gente não vai. Totalmente enganchado. Aí meu ex-marido virou pra mim e falou assim, ué, como é que é? Tipo assim, ninguém vai sair se ela não vestir a blusa? Aí eu me dei conta daquilo, falei, putz, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu virei pra ela e falei assim, Cleo, eu e você, a gente tá numa disputa aqui para decidir quem é que vai ganhar. E a mamãe não quer que você perca, mas ela também não quer perder. E a mamãe tá vendo também que você não quer perder. Então, vamos respirar um pouco e daqui a pouco a gente pensa numa solução criativa para essa questão do frio e da blusa, tá bom? Porque agora a gente não vai conseguir pensar numa solução criativa. Aí fui terminar de me maquiar, de me arrumar, e ela foi para lá, e aquilo acabou assim. Aí passou assim uns 10 minutos, aí ela me volta de blusa de frio e meia calça. Eu só tava pedindo o casaco, sabe? Aí ela voltou, tipo, com a meia calça, assim, tipo assim, vamos embora, tipo, resolveu aquilo. Então, assim, o simples fato, às vezes, de ter parado o assunto, sabe? Saído de cena, assim, mesmo que a gente ficou no mesmo ambiente, mas anunciando que aquilo ali era o enganchamento das duas, foi suficiente para o problema não existir mais, sabe? Assim, então, eu lembrei desse exemplo enquanto você estava falando, assim. Uhum. É muito Então, mais e um valioso que a outro gente pensa ponto aqui. é, às vezes, deixar a criança experimentar. Então, outro dia, os meus filhos também não queriam colocar blusa. Eu falei, ó, tá frio, Sim, tá claro. ventando, e vamos lá, tá? Vocês não querem, vocês estão dizendo que vocês não estão com frio, beleza. Meu, e eles griparam depois. Aí eles falaram assim, nossa, mãe, e agora meu nariz, não sei o que. Eu falei, então, lembra da blusa lá? Então, a blusa fez falta, né? E aí era isso que eu tava tentando falar, mas tudo bem, agora vamos tratar, lavagem nasal, Maravilhoso. não sei o que lá. Agora, Uhum. vê, acabou, velho. Eles, Mas mãe, você tá, só hoje é consegue dia de fazer isso blusa, hoje é dia de blusa. quando você não tá enganchado, né? Porque depois que você tá É. enganchado, a blusa vira uma questão de honra, né? Tipo assim, agora a blusa. Sim. Por isso é importante o engajamento, né? Para que possa acontecer. E é isso. E sempre olhar com um olhar curioso, porque um dos riscos disso é você pensar, ah, vai sair sem blusa, vai ficar gripado e aí vai aprender. Não necessariamente. Porque é uma das possibilidades. Pode ser que a criança saia sem blusa, fique gripada e foi um aprendizado. Como pode ser que você não sabe que seu filho é o próximo Wim Hof, entendeu? E Uhum, tudo que ele precisa para a vida dele é sair sem blusa. Ele vai isso. descobrir novas respirações incríveis e um novo controle sobre o corpo. Imagina só se a família do Wim Hof não deixasse o menino sair sem blusa de frio. Ô, Israel, Ele ia deixa eu te cumprir dar o propósito da vida dele. uma. Gente, eu tô me sentindo assim, 99% enganchada no meu trabalho. Você fez isso aí, né? Não, Não, não é nem outra por coisa. isso. Ah, Também preciso, mas não é nem por isso, não. É pensando no meu dia a dia em sala de aula. Esse ano eu estou ocupando uhum. espaço de professora em uma sala de aula com crianças de 6 a 7 anos. E, meu Deus, eu me sinto enganchada quase 100% do tempo na caixa da educação, da Uhum. entrega de conteúdo, da satisfação, não é satisfação, mas do atendimento das expectativas das famílias, dos profissionais que trabalham comigo. É,
E eu me percebo assim muito enganchada em tudo isso e pouquíssimo no time dos meus estudantes, dos meus alunos, das crianças que estão comigo em sala de aula. Por mais que eu esteja em uma escola não tradicional, em uma escola que me dá um nível de liberdade de atuação relativamente grande, se eu for comparar com a grande maioria das escolas, mas ainda assim eu me sinto muito enganchada, muito presa, muito, muito encaixada, Uhum. né? E falar em ganchos, assim, eu consigo não ser enganchada muitas vezes enquanto mãe, né? Até pela minha qualidade de presença com os meus filhos, por- pelo tanto que eu os conheço já, né? Mas essas crianças, elas estão passando por mim durante um período, né? Então, eu conheço muito menos elas e eu tenho muito menos tempo de qualidade no sentido de presença para estar com eles e observá-los e entregar aquilo que essas plantas, né, precisam. E também não depende só de mim. Eu não sou a adulta de grande referência na vida deles para poder permitir que eles experimentem o mundo de outras formas. Ai, me trouxe grandes incômodos aqui. Uhum. Que trouxe grandes incômodos e você percebe que você está 99% do tempo enganchado na sala de aula. Sim, sim. E ainda tendo uma consciência, eu tenho certeza que eu tenho uma consciência muito maior do que grande parte dos profissionais que atuam comigo. É, Ainda assim, eu me sinto muito, muito, muito enganchada. Você se Me sente muito veio, enganchada. eu me sinto muito triste agora por ter um pouco mais de clareza de como anda a nossa educação escolar, a nossa escolarização. Sente Né? triste de ter um pouco mais de clareza sobre como está andando a educação escolar. O que, o que a gente pode, como a gente pode servir melhor a você agora nesse momento, Dri? Ah, talvez ao longo da semana, se vocês tiverem insights e possibilidades para me entregar de ser menos enganchada em sala de aula, na presença dos meus alunos, Você quer passar possibilidades isso de para mim. você menos enganchada na sala de aula, na presença dos alunos? Sim, É algo que você quer experimentar, que você quer descobrir? sim, Uhum. Você gostaria de sim. possibilidades agora? Quero, Sim? sim. Tá. Primeira possibilidade na minha cabeça, tá? É você fazer esse experimento e contar para eles, pros seus colegas, pros seus alunos, que é o seu experimento. Fala, gente, eu percebi. Imagina só, imagina se você, com a criança, estava na escola, chega na sala de aula e a professora, no começo da sala de aula, fala, gente, vou falar com vocês que eu percebi, eu andava ficando muito irritado. Eles são bem pequenos, né? Então a gente tem que cuidar bastante com as palavras que a gente usa. Mas percebi que eu estava ficando bem irritada com vocês, mais do que eu queria, que de umas formas que eu não precisava. E eu vou tentar mudar um pouco, ser diferente com vocês, porque eu amo muito vocês e quero oferecer uma versão menos irritada ou menos que reage muito rápido ao que vocês estão falando. Quero, ser uma pessoa que escuta mais vocês e oferece a melhor forma. Enfim, você adapta para a linguagem deles e que eles conseguem entender especificamente. Mas dizer assim, ser o mais honesta que pode. E é isso, agora eles sabem. Agora você tem uma turma inteira que sabe que você está nessa jornada. E aí você pode começar a tentar coisas diferentes. E essas coisas podem ser muito grandes, você pode tentar, desde, sabe, criar um ambiente mais fértil para você ficar desenganchada, como mudar a estrutura, fazer uma roda com as cadeiras, fazer, sabe, ou não sei se tem cadeiras ou se não tem cadeiras, mas enfim, criar um ambiente diferente, entregar as aulas de jeito diferente, ou antes de entrar na sala de aula, você mudar de identidade.
aquela coisa que a gente faz no PM, sabe? Quando na TB você gira em torno de você e vira alguém que interpretar outra pessoa, para outra pessoa. Você Uhum. também pode fazer esse giro para virar personalidades que você quer virar que vão te ajudar a ter habilidades que você quer. A gente chama isso de mudar de identidade no PM. Então você pode, antes de entrar, por exemplo, você antes de entrar, você vira em volta de você, você roda, e você vira alguém que você acha que tem a habilidade que você precisa para não ficar fisgado. Então, sei lá, você vira e você vira alguém que você é uma inspiração para você nisso, que você alguém que você sabe que consegue ficar desse jeito com crianças. E aí você assume essa identidade, você vai agir, atuar como se fosse essa pessoa ali na Uhum. sala. E aí isso vai te dar uma nova linha de raciocínio, uma nova conexão de sinapses no seu cérebro e novas possibilidades de como agir. Eu Mas a penso que minha... talvez mapear também é o que mais te engancha e porque os motivos pelos quais você se sente enganchada nisso, eu acho que pode te ajudar a sair desse lugar. E você entender, o que me ajuda muito é pensar o seguinte, eu comecei a pensar depois dos PMs e tudo, é que não tem certo, não tem errado, não tem bom nem mal, tem apenas escolhas e a partir dessas escolhas, consequências. Então, quantas escolhas podem ser feitas a partir de uma situação? Eu tenho um ponto de vista, a criança tem outro ponto de vista, né? Mas tem certo e tem errado? Não, não tem certo nem errado. Então, o que que a gente pode testar em conjunto? Então, eu penso que talvez mapeando os seus enganchamentos aí também fique fácil para você, mais fácil, para você ter consciência e talvez se enxergar em terceira pessoa o que que a Adriana, que está lá junto com as crianças, está fazendo e onde ela está, né? Então, às vezes eu me coloco em terceira pessoa, me observando, cozinhando e eu vendo a minha interação com os meus filhos em terceira pessoa. Isso me ajuda também a ter consciência de como eu tô, sabe? Só que eu só consigo fazer isso quando eu não estou enganchada, né? Quando eu estou prestes a ficar. Uhum. Adicionando a essa possibilidade da Juliana, é fazer esse mapeamento e aí é, destrinchar, assim, sentimentos aí, esses ganchos para você fazer processo de cura emocional. E eu me disponibilizo para amparar espaço para você durante essa semana, para coisas que você perceba em relação a isso. Obrigada. Obrigada, Joyce. É, Obrigada, Israel. para te trazer uma possibilidade, eu queria poder falar um pouco também sobre o que eu sinto agora, que eu tenho sentido durante muito tempo dessa conversa. Eu sinto medo e tristeza, mas agora mais uma ansiedade, assim, medo, porque tudo me parece muito distante, assim, distante para mim, distante para as pessoas com as quais eu trabalho. Antes de entrar nesse encontro, a realidade que eu vivo aqui é de tentar convencer uma família de que bater numa criança não é uma opção. Então, é tipo milhões de passos atrás. E aí, quando eu escuto tudo que vem sendo conversado aqui, tipo, é tão longe para mim também, sabe? Mas mais longe ainda com relação às escolas e às famílias de modo mais geral, assim. E, e aí, Dri, quando eu penso sobre possibilidades, o que vem para mim é que também é importante a gente compreender que a gente não vai dar saltos quânticos, assim, saltos enormes. Tem sabe, o que está ao meu alcance agora, o que é possível para mim, o que é possível no meu trabalho também. E sabe, o caminho para ir construindo isso, porque em algum momento, assim, quando essa coisa né, de não ser enganchado, para mim parece tão longe, sabe? Assim, tão inalcançável viver uma vida em que você não é enganchado, assim. E aí isso me dá medo, me dá vontade quase de parar, sabe? Tipo, chega, eu não quero mais estar aqui, porque é como se ainda fosse muita coisa, assim. E eu também acho que diante das coisas que eu vivo e que eu vejo você também, Dri, já é um nível de consciência bem maior, sabe? Eu conheço a professora que você é, o que você proporciona para as crianças, mas eu vejo também que a gente tem um limite, sabe? Tem coisas que no dia a dia, na estrutura que as coisas funcionam, talvez isso seja só uma história também, sabe? Mas às vezes me dá ansiedade, sabe?
é muito longe, assim, Uhum. da realidade que eu ainda vivo hoje. Gratidão, Amanda. Um convite que eu tenho, assim, é de que esse caminho. Existem duas formas que eu vejo que a gente pode aprender muito coisas novas, né? Aprender, crescer muito como pessoa. Porque eu sei que cada um de vocês aqui, e eu e a gente, tem um potencial de crescer a um nível inimaginável. Crescer a um nível absurdo de eficiente. Crescer a um nível. A gente tem a possibilidade de criar algo completamente novo. Mas esse caminho ele não é para ser doloroso ou para ser sofrido no sentido de ser. Porque um jeito que as pessoas crescem muito tem formas, né? Quando você vê, você mira numa meta muito grande. Tipo, eu quero ser um permacultor de crianças, quero trazer algo completamente novo, uma nova possibilidade completa. Quero esticar, pegar o limite de onde o ser humano foi com a educação e esticar 1 milhão de vezes. Quero ir muito longe. Que quando você bota uma meta tão longe, tem, tem umas possibilidades. Tem um caminho que é o de, meu Deus, é longe demais. Não dá, não consigo, não vai dar, é muita pressão, vou desistir, porque é muito longe. E aí eu desisto. Tem um caminho que é o motivo pelo qual muita gente desiste, porque a gente não quer pegar esse caminho, que é o de eu vou fazer, mas eu vou ficar me batendo o caminho inteiro. Não sou bom o suficiente, deveria ser diferente, olha o que estou fazendo, e aí eu, tipo, fazer uma mula correr com chicote. É isso, batendo em mim, fazendo eu ir, que eu não sou bom o suficiente, estou errado, olha só quanta coisa eu não estou fazendo certo e devia fazer. E é um caminho doloroso e chato, não é uma vida gostosa de viver assim, se batendo. E tem um outro caminho, que é o caminho onde você integra dentro de você, que acho que é uma das coisas mais importantes a gente fazer se a gente quer se tornar seres muito extraordinários, para a gente poder aprender a fazer isso sem sofrer tanto, é incorporar dentro da gente o mapa do feedback, o novo mapa do feedback, que é como eu posso ter um BIP, ter 1 milhão de BIPs, não só um, ter 1,5 milhão de BIPs sobre coisas que eu queria mudar, coisas que não são ainda o que eu quero, coisas que eu gostaria de transformar. Ter 1 milhão de BIPs e eu não cair no pântano com eles. Não me bater como se eu não fosse bom o suficiente. Não me cobrar como se eu deveria ser algo diferente do que eu sou. Ou deveria estar em outro lugar. Ou deveria não ser assim. Ou não. E como é eu estar sentado, acordar de manhã, tem 1 milhão de bips na minha frente, assim, tem coisa pra caralho que eu quero mudar. Coisa pra caralho que eu não tô fazendo do jeito que eu quero. Coisa pra caralho porque eu tô mirando muito longe. E esse é o meu X no mapa atual. Eu tô indo pra lá. Eu vou continuar e vou dar mais um passo hoje. E vou curtir pra caralho o dia. Mesmo que tenha 1,5 milhão de bips, eu vou curtir esse dia. Vou curtir essa segunda-feira. E vou dar mais um passo. Vou trabalhar hoje nesse bip daqui. Ficar um pouco melhor nele. E aí é um jeito que permite que eu não deixe de mirar muito longe. Porque você, Amanda, é uma mulher extraordinária, super talentosa. E se você se dedicar com décadas, assim como eu, se eu me dedicar com décadas, a gente vai conseguir chegar aonde a gente está falando, do que a gente está falando, do que a gente está querendo. Se a gente dedicar décadas, a gente vai chegar lá. Você tem o potencial de ser uma extrema permacultora de crianças extraordinária, que pode revolucionar e mudar muita coisa. Então, você tem essa possibilidade. E sim, estamos, eu, você, todos aqui, não estamos, não somos ainda, estamos longe de ser ainda esse lugar. Não somos ainda. Tem um montão de bips entre aqui e lá. E mesmo assim eu posso curtir minha segunda-feira e fazer o Uhum. alto drama com meus bips ao invés de um baixo drama. O baixo drama deveria ser diferente. Me bato. O alto drama é eu quero que seja assim, eu vou construir mais um passo para isso hoje. Eu vou trabalhar em mais um bip, sabe? E isso nos permite chegar lá, porque é os anos, né? Os anos de dedicação e prática e mudando e transformando.
trabalhando, ele vai refinando e vai melhorando e a gente vai chegando. E essa paciência ela é muito importante, né? Com a gente, então, é uma paciência que não é uma conformidade, é uma paciência que está sempre andando e está sempre paciente. Estou sempre andando na direção, eu estou sempre vendo os bips, eu não quero ficar cego para eles, quero continuar vendo, porque eu posso ver eles e ainda assim curtir minha segunda-feira, e ainda assim tomar um cappuccino, e ainda assim estar tranquila mesmo com 1 milhão de bips, porque aí vira divertido, né? Trabalhar nos bips vira divertido. E é isso, e aí não fica mais um dia de aula, não fica mais um dia de ir pra escola. Caralho, hoje eu vou tentar algo completamente diferente. Que medinho. Vou tentar algo diferente. Que medinho que tá me dando disso, mas eu vou tentar. E é uma outra experiência que a gente oferece. E é a mesma coisa para as crianças, assim. É uma permacultura constante e paciente, que é termos a paciência de a criança cometer alguns erros e conviver com esse erro 1 ano, uns meses, uns dias, umas semanas. Não esperar que a criança fique pronta rápido, assim, né? Deixar entender que ela tem a infância inteira para fazer isso e estar fazendo isso. Obrigada. Gratidão por partilhar. Nossa, eu só vou dizer que é uma gratidão enorme, assim, que me tocou muito, Dri, Amanda e tudo que o Israel falou, assim, senti muito, muito para mim isso também. Então, eu tenho tentado me propor momentos extraordinários, né? E aí eu acho que eles têm me dado, assim, quando eu me comprometo com eles, as minhas semanas são melhores, né? E aquilo lá tem né, um trabalho em escola, um trabalho em empresa, mas assim, eu vou garantir que nessa semana eu tenha um momento extraordinário, assim, que eu vá fazer do jeito que eu achei que tinha que ser, com tudo aquilo, né? Ok, não vai ser a semana inteira ainda, não tá assim, mas eles têm construído mais momentos extraordinários quando eu dou esse foco. Eu acho que eu senti, eu lembrei assim de momentos falando isso e me veio isso assim para compartilhar que que eles nutrem, né, esse entusiasmo. Hum, que legal. Tá, demos nosso horário, passamos um pouquinho dele. Então vamos precisar seguir, mas foi muito lindo ter o encontro hoje. É, Ju, você faz o upload, né? Eu vou mandar o antes possível. Você faz o upload da gravação. Amanda, você faz a capa, né? O que você faz? O que você ficou de fazer mesmo, Jéssica? Eu não lembro. Eu esqueci a agenda. Ou não tem uma coisa definida? Não. Tá. Eu preciso, a Leti faz o resumo, né, Leti? Tem a transcrição para Dessa vez como tem, que dessa tinha que vez tem. mandar? Tá, Dessa vez beleza, tem. pode fazer E resumo. aí, quem poderia ajudar a Leti a fazer o resumo, fazer em 2 mãos, assim, de hoje, pra gente coisar? Eu Maravilhoso, duas, posso. Raquel e Jéssica. Pode ser? Então, as três, Leti, Raquel e Jéssica, vocês fazem uma passagem, adiciona. Você pode fazer a primeira leva, Leti? Você pega e você faz a primeira separagem. Sim, Aí Jéssica e Raquel passam o olho, acrescentam tudo que faltou, que esqueceram, de forma mais memética, porque esses resumos, eles são para ser tipo o nosso caderno de salvamento das pérolas dos encontros. É tipo, ali, ó, em 2 páginas a gente tem 2, 3 páginas, o tesouro do encontro, para se algum dia a gente, entendeu? Alguém precisar ver tudo que a gente descobriu, eles conseguem ver ali, então isso é muito importante. E E você poderia pensar, Adri, em alguma forma que você pode compartilhar ou trazer ou levar o que a gente aprendeu hoje para fora ou para o mundo, seja um videozinho, uma escrita, um artigo, ou acrescentar também no resumo, enfim, alguma forma de o que ficou hoje potencializar para que isso saia? Você pode pensar em uma coisa assim e falar para a gente mais tarde? Posso. Sim? Tá, legal. É muito importante que a gente está fazendo aqui, para mim, essas tarefas, porque elas são o que garantem que o que a gente está descobrindo aqui chegue a muitas outras pessoas, muitos outros educadores, muitos outros pais, muitas outras mães, e também para mim, de forma bem prática, assim, é o que mais permite a gente descobrir coisas incríveis. Porque o que a gente está explorando aqui, até as coisas que eu falo às vezes, não são coisas que eu sei.
são coisas que eu vou descobrindo, são coisas canalizadas, são coisas que vão nascendo. Por isso que eu falei para Jéssica, eu vou começar por um caminho que eu sei, depois vou por outras coisas que eu não sei. E essas coisas só vêm, elas têm mais gravidade para vir quando o universo entende que a gente vai compartilhar elas. Porque o universo trazer descobertas completamente novas para a gente é maravilhoso e tem um peso. Mas o universo trazer descobertas completamente novas para a gente e para mais pessoas, porque a gente vai compartilhar, isso na balança do universo tem outro peso. E aí ele manda outra qualidade de informação para a gente, porque ela vai ficar disponível. Então, por isso é tão importante esse papel dessas tarefas que a gente pega, porque não são só para a gente e compartilhar para as outras pessoas o que a gente descobre, mas também para aumentar a gravidade da qualidade do tipo de coisa que a gente descobre, graças a gente ser um canal que compartilha isso. Eu ainda não sei como, mas eu tenho reunião hoje e amanhã com famílias e eu gostaria de entregar alguma coisa sobre os nossos encontros para eles. Claro que aqui a gente está num nível de profundidade muito grande sobre esses assuntos, né? Não é algo que eu consiga entregar e nem que eles conseguem receber. Uhum. Acho que também é uma forma de entrega. Me vem um impulso aqui agora, Dri, porque essa coisa de ser permacultor da criança é muito, muito massa, assim, muito profundo e que eu acho que dá para trazer isso como um início, assim, de algo, né? Até uma abertura de uma reunião e depois talvez ir aprofundando, né, em outras, mas assim, é uma coisa que não é difícil de entender e é muito profunda ao mesmo tempo. Sim, Jéssica, vou anotar isso. Vamos seguir para o tempo então. Uma coisa que depois, para algum de vocês queria pensar, se alguém soubesse e pudesse ajudar, uma missão que eu estou precisando de ajuda, eu queria que os resumos que a gente faz, eles fossem subidos no Medium, sabe o Medium de artigos? Como se fosse um artigo, assim, ele fosse só subido. Se alguém aqui souber mexer no Medium, se tem um pouco mais de habilidade com isso, ou já fez, e topar essa missão, me avisa depois, porque aí é legal a gente subir eles e publicar, porque eles ficam online também, esses resumos, numa página do Medium, para quem quiser ver. Tá bom? Ou se alguém tiver disponível a aprender a fazer isso e fazer, porque aí é só pegar o resumo já feito para as outras pessoas que fazem o resumo e subir lá bonitinho, colocar um título e publicar. Bom? Israel, Eu quero só. uma coisa prática. Eu sei que vocês já me acrescentaram lá entre as pessoas que têm habilitação para poder mexer nos YouTube. vídeos, Uhum. mas eu não recebi nada, eu também na minha conta não consigo entrar. Então, talvez vocês me dessem a senha. Ah, vou te dar. Vou te dar a senha, tá bom? Melhor. Você me lembra só no WhatsApp? Manda um para mim no pessoal. Tá bom, Eu obrigado. queria só para fazer costurar aí Uhum. com o início que o Israel trouxe o impulso da gente falar mais sobre o projeto que a gente tem aqui. A Camille vai vir nos próximos dias para cá e eu queria deixar aberto esse convite para todos que estão aqui nesse grupo que quiserem vir conhecer. A gente está no interior de São Paulo, perto de Campinas. Então, quem quiser, só me mandar uma mensagem. Estamos bem pertinho de você, viu, Juliana? 1 hora. Pois é, então, preciso ir aí. É. Tava pensando Massa. nisso. Que Então, A legal. quem gente pode quiser, falar só. mais dele no próximo encontro. Se quiser trazer Isso. algumas coisas que você quer, que a gente pode oferecer possibilidade, seria o máximo. Tá bom? Tá Beijo, bom. gente. E Tchau. uma Obrigada. última coisa, contem para esse time, quanto mais gente ele tem, mais rico ele é. Não só pelas dúvidas das pessoas, mas pelas tarefas também que permitem espalhar mais. Então, sempre, ele tem o pré-requisito do ETB, então sempre que vocês verem pessoas que estão muito envolvidas com isso e que fizeram ETB, contem as lendas do time. Tá bom? Legal. Beijo. Tchau, Maravilha. Tchau, tchau. tchau, gente. É.